Objetivo dessa aula, função inversa. O que é função inversa? Quando é que uma função admite inversa? E como é que eu obtenho a lei de formação de uma função inversa? Um breve aquecimento aqui para a gente relembrar. Eu tenho uma aula específica sobre função, é só você olhar no canal, dá uma olhadinha na descrição, você vai ter um link aí para a aula de funções, tá bom? Para quem não domina, é bom ver aquela aula. Aqui eu vou fazer de uma forma bem resumida, só para lembrar. Observe, eu botei 1, 2, 3, 4 relações aqui e eu quero que você diga primeiramente quais delas representam uma função, né? Então, observando aqui a primeira, de cara, observo que do lado esquerdo, onde eu tenho o conjunto que eu chamo de domínio, não é? Eu tenho 3 elementos, porém, repare que do elemento C não parte nenhuma seta para o elemento B, ou seja, ele não se relaciona com ninguém do outro conjunto. Então, neste caso, eu posso dizer que eu tenho uma relação entre os conjuntos A e B, mas eu não tenho uma função. Isto não representa uma função. Tranquilo? Lembrando? Aí é de baixo, repara, agora parece que sim, eu tenho todos os elementos aqui do domínio A, B e C se relacionando. Opa, o que aconteceu aqui? O elemento C está se relacionando ali com 2, não pode. Eu tenho que ter certeza do que eu quero atribuir ao C, né? E ali eu tenho 2 possibilidades, ou 4 ou 5. Por isso, mais uma vez, existe uma relação entre os conjuntos A e B, mas esta relação não pode ser dita como função. Então, nos 2 primeiros exemplos, tá? Aqui, nem a de cima, nem a de baixo, representam uma função, tá bom? Agora, olha para essas duas, né? Vai contra tudo que a gente viu agora. Olha só, sai uma seta de cada elemento do domínio, bacana, atribui lá do lado de lá um valor. Muito bem, A, B, C e os números são aqui simbólicos, tá? Poderia ser qualquer coisa, qualquer conjunto relacionando-se com outro conjunto, tá? Por exemplo, você vai se vestir, precisa de calça e camisa, um conjunto de calças e um conjunto de camisas, e aí você relaciona. Algumas relações a gente chama de função, outras não. Por que essa aqui eu posso chamar? Olha só, sai uma seta de cada elemento, ou seja, todos os elementos do domínio, né? Domínio, aquilo que você domina, que esse conjunto domina, estão relacionados com alguém de lá. Bacana. E sai só uma seta de cada um deles. Então, este é um exemplo de função. Está correto? Aqui eu tenho uma função. E aqui embaixo, eu também tenho uma função. Mas você vai falar, professor, olha, o A vai para o 3 e o B também para o 3. Fala, não tem problema algum. Eu sei exatamente aonde vai chegar o B, sei exatamente aonde vai chegar o A e não fico com dúvida disso. Então, qual é a regra aqui? Tem que partir uma seta de cada um dos elementos do domínio, tá certo? Uma só, não pode partir 2, tá certo? Chegar em algum lugar lá do chamado contradomínio. Está do outro lado do domínio, contradomínio, ok? Muito bom. Recordando, então, eu chamo isso aqui de domínio, lá de contradomínio. Esse conjuntinho aqui, que foi dos elementos que foram atingidos por setas, quais são aqui? 2, 3 e 5. No exemplo de baixo, o 3 e o 5, né? Formam o que a gente chama, repare que é um subconjunto do contradomínio, conjunto imagem, lembrou? Beleza. Então aqui, ó, o contradomínio é 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto imagem é 2, 3 e 5. Ficou claro isso? Então fizemos aqui uma revisão em tanto de funções. E veja, eu posso dizer que esta função é injetora e esta não é injetora, tá? Injeção, injetora, lembra, injeção. Você imagina a dor que é tomar uma injeção no mesmo lugar, 2 injeções, 3 no mesmo lugar, né? Uma no lugar da outra. Né? Normalmente, quando você tem que tomar 2, vai uma de cada lado, não é isso? Então, lembra que não pode. Injeção, injetora, não pode. Aqui, olha, repare que o 3 tomou 2 pontadas aqui, 2 setas, tá? Então, a função de baixo não é injetora, a função de cima é injetora, beleza? Porque, então, cada elemento lá do contradomínio só toma, né, da imagem, só toma uma flechada. E esta não é injetora. Lembramos? Ok, então vamos anotar aqui para lembrar, essa função aqui é injetora. Injetora. A de baixo não é injetora, beleza? Simplesmente uma função. Vamos falar de função inversa finalmente? Agora que você relembrou tudo isso, olha só. Nesse exemplo aqui, eu tenho
dois conjuntos, A e B de novo, e tem uma relação entre eles, representada pelas setas, e eu te pergunto, é função? Você vai falar, claro, professor. Repare, o A chega no 1, o B chega no 2 e o C chega no 3, beleza? Posso chamar essa função, por exemplo, de função f, tá? Então, a função f de A em B, né, domínio em A contra domínio em B, relaciona esses elementos dessa maneira. Vou te fazer mais uma pergunta, essa função é injetora? Sim, cada elemento lá do contradomínio leva uma única flechada, né? Então ela é injetora. Bacana. Sabe qual é o conceito de função inversa? A ideia da inversa é a seguinte, a função leva os elementos do conjunto A para o B. A inversa é você inverter isso aqui. Então vamos de novo. A função que foi dada nesse exemplo, ela leva o A no 1, certo? O que seria a função inversa? Seria a função que leva o 1 no A. Então o que vai acontecer? O que era contradomínio, que é o B, passa a ser domínio. Então esse 1, 2, 3, eu vou trazer ele para cá, ó. 1, 2, 3. E esse ABC eu vou levar ele para lá. E a função que trabalha neste outro sentido, tá? Então trabalha daqui para lá, levando. Repare, se o A levou no 1, a inversa vai fazer com que o 1 leve no A. Se o B levou no 2, na inversa, o 2 vai levar no B. E se o C levou no 3, na inversa, é só olhar de lá para cá, tá bom? Vai levar o 3 ao C. Beleza? Olha para baixo. Você tem aqui uma função? Tem uma função. Todos os elementos do domínio saem uma flecha só, então eles obedecem. Esta função, então, é representada por f-1. É uma forma de representar, eu poderia chamar de função g, por exemplo, para dizer que é outra. Mas tendo em vista que ela é exatamente a inversa da função f, eu posso representar por f-1. Beleza? Agora, veja só. Olha para essa aqui de baixo, volta para o quadro anterior aqui, olha só. Daqui para lá, eu tenho uma função, A em B. Se eu tentar inverter, o que vai acontecer com o 3? Eu vou ter que mandar uma flechada no B e uma flechada no A. Então, se eu tentar inverter esta função, eu vou ter uma relação que não é função, porque do 3 vai partir duas flechas. Você entendeu? Por esse motivo, para que a função admita uma inversa, né? A função inversa, ela tem que ser injetora, que agora você já lembrou o que é. Beleza? Tem mais um motivo pelo qual esta não seria, mas vou usar de cima, vai. Essa de cima é injetora, não é? É injetora, a gente já viu, saiu uma seta, né? Chega uma seta só de cada lado lá. Mas olha o que acontece. Há obrigatoriedade de sair uma seta de cada elemento do domínio, mas não há obrigatoriedade para ser função de eu usar todos os elementos do contradomínio. E do lado de cá sobraram, ó, sobrou 1, sobrou 4, né? Eu só usei o 2, o 3 e o 5. No momento que eu tento inverter, então isso aqui passa a ser o domínio, não vai ter seta saindo do 1, não vai ter seta saindo do 4, percebeu? Então não vai existir inversa. Então é fundamental para que admita inversa que o contradomínio, repare aqui, 1, 2, 3, seja igual ao conjunto imagem, beleza? Que são os elementos que foram usados. É como se você botasse um sobre o outro, sobrejetora, um sobre o outro e não visse nada de diferente, se sobrepor. Então, veja, a função para ser, ou melhor, para admitir inversa, ela tem que ser sobrejetora e tem que ser injetora. Ela tem que ser as duas coisas. Então, ela é bi, certo? Então, como é que chama aqui? Quando é sobrejetora e injetora. A gente diz que a função é bijetora. Por esse motivo, você vai ler aí nos livros didáticos que, dada uma função f, ela só admite inversa se ela for bijetora, porque aí funciona tudo. Na hora que você inverte, você tem o domínio, tem o contradomínio, tudo em ordem, de acordo com as regras da função. Ficou claro qual é o conceito de função inversa? Então, você entendeu o conceito pelos diagramas de flechas. Tranquilo, né? Não é difícil.
Agora, o que vai acontecer? Você vai encontrar muitas vezes a função representada não por diagrama de flecha, mas por uma lei de formação. Lembra? F de x igual a x ao cubo mais 1/3 de x, alguma coisa do gênero. E qual vai ser a pedida, né? Vamos pedir para você obter a função inversa dessa função através de uma lei de formação também. Ou seja, dada uma função f de x igual, né, por uma lei de formação, qual é a lei de formação da sua inversa? Beleza? Vamos ver isso agora? E eu vou começar aqui com um exemplo, tá? Detalhes, você tem que ver se a função é bijetora, claro, para funcionar, mas eu vou deixar os detalhes para a gente trabalhar nos exercícios depois. Nessa aula, o meu foco qual é? Que você entenda quais são os procedimentos para você obter a lei de formação da função inversa. Beleza? Bora lá? Vamos começar com um exemplo aqui. Dada uma função f de x igual a 2x menos 4, você sabe que isso é uma função afim, não é isso? O gráfico é uma reta, beleza. Ela é uma função bijetora, contradomínio e domínio estão nos reais. E, veja bem, a lei de formação da f de x é 2x menos 4. O que ele pede? Qual é a lei de formação? F menos 1, que representa o que? Então, a função inversa da f de x, da função inversa, ok? Bora lá. Gente, o que aconteceu? Volta para esse exemplo aqui, onde eu tinha aqui uma função sobrejetora, né? Representada aqui pelos diagramas de flechas. Como é que chama o conjunto do lado esquerdo aqui? Domínio, né? É o domínio da função. E do lado direito, como é que você chama? De contradomínio, né? Contradomínio. Beleza. Sacou que a função é bijetora, você vai inverter. Observa que os elementos do domínio eu costumo representar de uma forma genérica pela variável x, não é isso? Ou seja, o x nesse exemplo pode ser A, o x pode ser B, o x pode ser C, qualquer elemento do domínio, ok? E do lado de lá, eu costumo representar esse 1 a dizer que ele é o f de x, não é isso? O 1 seria o f de A, tá? Olha, o 1 seria o f do A, porque a seta que chega do A. Mas de uma forma genérica, eu chamo os elementos de cá de f de x ou de y, beleza? Lembra disso? Ok, o y é função do x, né? Mas normalmente é x e y. Quando você põe no gráfico também, o par ordenado, você vai usar os eixos x e y. Então, y e f de x você pode, entre aspas, colocar como sinônimos, tá bom? É a mesma coisa. Então, numa primeira etapa, eu vou partir então da função f de x, vou trocar f de x pela variável y, vou denominar como y, e vou reescrever. Facinho? Passo 1. E o segundo passo. O que acontece quando eu faço a inversa? O y que estava lá veio parar aqui, e o x que estava na esquerda foi parar lá. Então, existe uma troca do x pelo y. Gravou? Vamos voltar aqui. Você vai trocar aonde tem y, então nessa lei de formação, por x. E aonde tem x, você vai escrever y menos 4. Tá? É a mesma lei agora invertida. Mas não é, já tá nela. Só que não é comum você representar a função por x igual, e sim por y igual a função de x. Então você vai isolar esse y. Como assim, professor? Vamos embora. Eu vou passar o menos 4 para cá, eu vou ter que x mais 4 é igual a 2y, beleza? X mais 4 é igual a 2y. Tô certo aqui? Passei o 4 para cá, perfeito. E agora eu vou passar o 2 dividindo. Então eu posso dizer, eu já vou inverter, né? Posso inverter? 2y igual a x mais 4, você vai entender? Tá bom? Tá? Então, se x mais 4 é 2y, 2y igual a x mais 4. E já vou passar o 2 dividindo, então vou ficar com y é igual a x mais 4 dividido por 2. Posso ainda, se quiser, escrever assim, olha, x igual a meio x mais 4 sobre 2, mas 4 sobre 2 é 2. Olha que bonito. Está aqui a lei da função inversa, tá bom? Quer responder com elegância? Agora você vai de novo. Aqui você trocou o f de x pelo y, agora você vai trocar o y por f menos 1, ele é uma função diferente da original e é a função inversa já, a lei de formação da inversa. Então você pode chamar de g, de h, mas não pode chamar de f, né? f de x é aquela.
a gente vai chamar de f menos 1 de x porque é a inversa da f de x, igual a meio de x mais 2. Beleza? Vamos lá? Resumindo, primeiro passo, troca o f de x por y, se já não estiver trocado lá no enunciado. Ok, segundo passo, troca y por x e x por y, inverte as variáveis. Terceiro passo, você vai fazer o que então? Vai isolar o y, né? Vai obter y igual. E o último passo, você vai trocar então y por f menos 1 de x, né? Representando então a função inversa. Muito fácil. Bora fazer mais um? Vamos fazer o exemplo 2 então. Essa aqui já está mais bonitinha, né? Olha só. A nossa função f de x é logaritmo de x na base 2. É uma função logarítmica, tá? Pessoal, nessa aula aqui eu estou preocupado só com a técnica. Primeiro que você entenda o que é função inversa. Segundo que você saiba obter a lei da função inversa, tá bom? Então não estou aprofundando aqui nos detalhes de qual domínio, contradomínio, etc. Estou deixando isso para a gente detalhar nos exercícios, nas questões que a gente resolve dessa área. Beleza? Então, voltando aqui. É a mesma técnica que eu usei para a outra. A outra era mais simples, era uma função afim, aqui é uma função logarítmica. Mas o que você fez primeiro? Você trocou f de x por y. Então bora lá. Y igual a log de x na base 2. Recomendo que no início, se você ainda não tem prática, faça todos os passos, não tenta avançar de uma vez, mas com calma, né? Vai ter que ir reescrevendo. Então y é log de x. E qual é o passo seguinte? É inverter as variáveis. Então, onde tem y eu ponho x e aonde tem x eu ponho y. Então, ficamos com x é o logaritmo de y na base 2. Não é isso? Mas eis que você precisa isolar agora o y. Você quer y igual a alguma coisa. Para quem não lembra a definição de logaritmo, né? Se x é log de y na base 2. Esse 2 passa para cá, levanta o x. Olha, 2 elevado a x é igual a y. Ou seja, simplesmente aplicando a definição de logaritmo, eu tenho que y é igual a 2 elevado a x. E eis que tenho a lei da função inversa. E, para quem não sabia, a função inversa da função logarítmica é a função exponencial, tá bom? De mesma base, né? Base 2, ficou aqui a base. Então, y igual a 2 elevado a x. Para finalizar, eu vou fazer o quê? Vou escrever f menos 1 de x igual a 2 elevado a x. Ou seja, dada a função f de x logarítmica, a sua inversa é uma função exponencial. Beleza? Espero que você tenha compreendido, entendido como é que obtém a lei de formação da função inversa e compreendido principalmente os conceitos, né? Os fundamentos aí de o que é a função inversa e quais são as características principais, né? Aliás, na verdade, a principal é que ela seja bijetora, tá bom? Se você gostou, vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Lembra de deixar o seu like, ok? E, por favor, inscreva-se no nosso canal para você receber novos vídeos. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.